Leilin não sabia que havia pessoas planejando lidar com ele, então continuou dirigindo carruagem e viajando rapidamente. Depois do quinto dia, quando os arredores começaram a mostrar traços de atividade humana, ele soltou um enorme suspiro de alívio. Embora os magos geralmente vejam os acólitos da mesma maneira que os humanos viam as formigas, não se pode negar que eles se originaram de seres humanos normais. Embora a experimentação humana tenha continuado apesar da repetida proibição, especialmente na Abyssal Moon Forest Academy, todos os magos ainda optaram por evitar grandes comunidades humanas. Isso impediu que as baixas humanas se acumulassem e incitasse a ira de outros magos. Assim que eu chegar à cidade à minha frente, posso dar uma pausa depois de 5 dias de viagem contínua. Leilin e seus cavalos estavam todos exaustos. Neste momento, ele abaixou a velocidade do cavalo e deu uma olhada em seus arredores. Agora havia campos vagamente espalhados em ambos os lados dele, e não muito longe ficava um gigantesco moinho de vento. Um córrego claro e cristalino fluía ao lado desses campos, e havia até algumas espécies desconhecidas de peixes nadando nele. De repente, Leilin se sentiu relaxada ao ver essa cena. Serenidade. O mundo pacífico dos humanos. Eu não sinto tranquilidade assim há muito tempo. De acordo com o mapa, a cidade mais próxima deve ser Cidade de Pedra Cinzenta. Leilin olhou para o indicador no mapa fornecido pelo Aiship em sua mente. Este lugar ainda está muito perto da academia. Pode haver um ponto de encontro para os magos próximos, mas ainda parece muito perigoso vender poções ou perguntar sobre as últimas notícias aqui. Além disso, eu continuo recebendo essa sensação sinistra. As sobrancelhas de Leilin se franziram quando ele olhou para trás. O inimigo me deixará ir tão facilmente depois de matar o demônio da árvore gigante, Bip. Análise de feitiço da transfiguração completa. A voz de Chip soou em sua mente naquele momento. Isso é ótimo. Havia uma expressão exultante no rosto de Leilin. Ele leu apressadamente a introdução do feitiço de transfiguração. Feitiço de transfiguração, feitiço de rank 0. Efeito: capacidade de reconstruir ligeiramente os músculos do rosto por um longo período de tempo. Consumo: força espiritual, poder mágico por dia. Este foi um feitiço rank 0 que Leilin escolheu especificamente para esconder sua identidade. Só pode mudar a aparência externa, murmurou Leilin para si mesmo. Muitos magos podem discernir a identidade de alguém através das ondas de energia emitidas por sua força espiritual e alguns podem até olhar diretamente para sua alma. Claro, essas pessoas são todas magos oficiais, pelo menos. Neste momento, é mais provável que eu não me encontre com nenhum deles a Alaska. É possível otimizar os efeitos da transfiguração e aumentar a ocultação das ondas de energia da força espiritual. Leilin perguntou, Bip. Estabelecimento da tarefa de otimização da ocultação da onda de energia da força espiritual. Iniciando a análise, 1/2 de segundos ímpares depois, a resposta do Aiship soou, capaz de otimizar. Requer 7 pontos de força espiritual. Tempo até a conclusão: 14 dias 5 horas. Dados suplementares requeridos: estudos de pesquisa espírita, runas obscuras, 7 pontos de força espiritual. Eu posso conseguir isso daqui a alguns anos. No entanto, as informações sobre os estudos de pesquisa espirituais e as runas obscuras não serão tão fáceis de obter. Pesquisa sobre os gostos dos espíritos sempre foram o aspecto mais misterioso do mundo dos magos. Embora a Abyssal Moon Forest Academy tenha a reputação de estar na vanguarda desse campo, a academia na verdade só tinha algumas teorias superficiais. Quanto a Leilin, ele era apenas um acólito de nível 2. Portanto não tinha acesso a tais informações. O feitiço de transfiguração deve ser o suficiente por enquanto. Leilin olhou para os arredores enquanto dirigia a carruagem apressadamente para a pequena floresta próxima. Quando Leilin reapareceu um momento depois,
Sua aparência mudou completamente. Sua aparência juvenil original agora se tornara bastante madura. Juntamente com sobrancelhas grossas e grandes olhos, ele possuía um rosto muito comum. Suas roupas também haviam se transformado em armaduras de couro surradas pelo tempo. A lâmina cruzada pendurada na fivela da cintura também parecia mais velha. Lei Lin originalmente tinha uma estatura alta e parecia bem alimentado. Seu corpo já era o do adulto típico antes da mudança. Olhando para ele agora, ele parecia um soldado magro e experiente. Lei Lin andou ao lado dos Tresma para obter um vislumbre de seu reflexo. Não é ruim. Até minha voz mudou e posso modular seu tom também. Sua voz gradualmente tornou-se mais grosseira, uma mudança drástica da suave, imatura e juvenil de antes. Eu vou entrar temporariamente na cidade com esse disfarce. Lei Lin acenou com a cabeça e tirou uma bolsa de couro. Nele havia algum pó branco. O pó removedor de fragrância do vermícego subterrâneo, com apenas 1 grama, pode livrar qualquer organismo vivo de seu perfume completamente, disse Lei Lin suavemente. Este deve ser o melhor método de disfarce no mundo mortal. Minha aparência e cheiro já mudaram, então não será fácil me encontrar através de meios regulares. Mas, quanto às ondas de energia da força espiritual, não posso fazer nada sobre elas. Lei Lin olhou através da carruagem de cavalo novamente. Ele então jogou fora itens desnecessários, apenas mantendo o baú cheio de poções e soletrando livros. Ele também amarrou o baú cheio de ingredientes em um dos 2 cavalos. Vamos aproximando-se do último cavalo, que não carregava qualquer fardo. Lei Lin soltou suas rédeas e a sacudiu. O cavalo preto relinchou e correu em uma direção aleatória. Posteriormente, Lei Lin voltou para a carruagem de cavalos e espalhou uma espécie de pó vermelho por toda parte. Ele seguiu isso, polvilhando o restante do pó de remoção de perfume sobre os 2 cavalos. Ele então montou um dos cavalos e partiu. Pouco tempo depois, fumaça negra apareceu na floresta, seguida por uma chama ardente. Enquanto ele continuava ao longo da estrada principal, mais e mais sinais de humanos podiam ser vistos. Depois de 1 hora, Lei Lin viu a silhueta de Greystone City. As paredes da cidade eram curtas. Telhados circulares e prédios pontiagudos podiam ser vistos do lado de fora. Ao lado dessas muralhas, havia soldados armados que patrulhavam a área. Afirme o seu propósito, ó líder da patrulha vestindo meia armadura de couro, parou Lei Lin. Sou mercenário e também comerciante. Lei Lin sorriu. Ele podia ver a ganância nos olhos do chefe de patrulha. Olhando para o cavalo que Lei Lin estava montando e os baús atrás dele, o líder engoliu saliva. Seus olhos percorreram a roupa que Lei Lin usava. Quando ele viu a lâmina da cruz pendurada na cintura de Lei Lin, sua expressão mudou para uma de medo. A taxa para entrar é 1 moeda de bronze. Aqui está. Lei Lin jogou uma nova moeda amarela de bronze para o líder. Você pode entrar. Lembre-se de não passear à noite. Se você for pego fazendo isso, você será preso. O líder revelou um sorriso muito desagradável. Obrigado. Lei Lin trouxe sua bagagem pelos portões da cidade. Líder, um soldado obviamente não estava designado. Cale a boca, você não viu como ele estava vestido? Ser capaz de viajar sozinho enquanto carrega mercadorias e chegar à cidade ileso significa que ele não é uma pessoa normal. Quem sabe, ele pode até ser um cavaleiro. Líder grunhiu em voz baixa. Da próxima vez, não encontre nenhum problema com esse tipo de pessoa. Parece que não importa onde esteja, a força pode me deixar passar facilmente. Lei Lin entrou nas ruas da cidade. Ele viu plebeus em ambos os lados das ruas, evitando com medo. Quando eles olharam para Lei Lin, seus olhares continham uma enorme quantidade de medo e inveja enquanto eles acenavam em aprovação. O desenvolvimento desta cidade da Pedra Cinzenta não parece se comparar a nenhuma das pequenas cidades da minha vida anterior. Lei Lin estimou que, no máximo,
Havia apenas cerca de 10.000 habitantes em toda a cidade de Greystone. Quanto ao seu padrão de vida, eles eram ainda piores. As calçadas eram feitas de lama amarela e crivadas de areia grossa. Uma leve rajada de vento faria com que o pó amarelo girasse no ar. A maioria das pessoas nos dois lados da estrada estava desnutrida e só usava vezes grosseiras de cinza ou preto que ainda tinham muitos buracos irregulares. Ao longo dessas ruas havia várias cercas envolvendo gado ou ovelhas. Alguns animais de pequeno porte estavam correndo livremente. O odor da camada fresca de esterco impregnava continuamente a atmosfera, sem nenhum sinal de dissipação. Sujo, confuso, ruim. Esta foi a primeira impressão de Leilin sobre a cidade da Pedra Cinzenta. Vamos encontrar um lugar para ficar. Em primeiro lugar, a jornada o deixou um pouco cansado. Leilin não conseguiu encontrar nenhum tipo de pousada, mesmo depois de procurar por algum tempo. No final, ele decidiu gastar alguns cobres em troca de informações sobre um lugar para ficar de um local. Espada grande e taça de vinhos. É isso? Leilin olhou para as palavras na tabuleta e ficou um pouco sem fala. Esta loja familiar estava situada em algum lugar a oeste, onde a ordem pública parecia mais caótica. Ao longo do caminho, Leilin viu muitos bêbados e brigas irromperem. Uma faca e um punhal foram usados em uma ocasião. Apesar disso, não havia vestígios de agentes de segurança. Empurrando a porta aberta, o cheiro de um vinho inferior infiltrou o nariz de Leilin. Venha. Tome outra xícara. Bom, Jack. Um burburinho de ruídos constantemente assediava os tímpanos de Leilin. O interior era um tipo de bar. Havia muitos bêbados bebendo bebidas em seus corações. Alguns até estavam meio dormindo e bêbados, agarrando as recepcionistas femininas e falando sujas. Senhor, do que você gostaria? O barman era um jovem de cabelos amarelos que parecia o mais sóbrio desse bar. Ouvi dizer que poderia encontrar um lugar para ficar aqui. Leilin sentou no banquinho ao lado do balcão. Sim. Nós somos o único estabelecimento em toda a cidade de Stone Grey que fornece serviços de hospedagem. O bartender encolheu os ombros. No entanto, não é nada para se orgulhar. Nós não temos muitos visitantes aqui durante todo o ano. Dê-me um quarto tranquilo e cuide dos meus 2 cavalos. Quanto é isso? Leilin olhou para o grande barril atrás do barman. Dê-me sua melhor cerveja aqui também. Leilin jogou uma moeda de prata. Prazer em estar ao seu serviço. Muito em breve, o barman trouxe uma xícara com uma alça para a mesa. Honey Butter Liquor. Nossa melhor bebida aqui. Leilin bebeu a bebida enquanto ouvia a introdução do barman. Na realidade, muitos magos não gostavam de bebidas alcoólicas, já que isso poderia entorpecer os sentidos. Eles preferiam bebidas que pudessem aumentar seu vigor. Leilin também não bebia com frequência. No entanto, sua curiosidade foi despertada, por isso ele queria um gosto. Este licor de manteiga de mel foi simplesmente média. No entanto, até tinha um cheiro azedo, o que fez com que Leilin se sentisse enganada. O alojamento aqui por uma noite seria de 30 cobres e cuidar de 2 cavalos, incluindo sua forragem, significa mais 20 cobres antes de sair da academia. Leilin já havia trocado uma folga para levar com ele. Então, agora, ele lançou 2 moedas de prata. Eu ficarei aqui por 4 noites primeiro. Veja. Esses lindos cavalos. Esta cor de pele. Essa build. Eles são definitivamente mais valiosos do que os cavalos de batalha na mansão do senhor da cidade. Uma voz muito irritante foi ouvida.